A leitura, a narração desse livro, é feita exclusivamente para acessibilidade de deficientes visuais. É feita de maneira voluntária e sem nenhum fim lucrativo. Se não fosse o caso, né, o link para a compra do livro está aqui embaixo na descrição. Você pode comprar o PDF, livro físico ou Kindle. Vamos à leitura. Capítulo 4. Em nome de Alá. Praticada por todas as civilizações desde os primórdios da história humana, o uso de mão de obra cativa ganhou fôlego renovado a partir do século VII, com a expansão do Islã. Iniciou-se ali um choque de culturas e religiões, que ainda hoje se observa em várias regiões do planeta, cujo resultado seria a escravização de milhões e milhões de pessoas ao longo do milênio seguinte. Por volta de 740 d.C., cerca de 100 anos após a morte do profeta Maomé, em 632 d.C., uma série espetacular de conquistas muçulmanas criou o extenso território, o extenso domínio intercontinental que se estendia na geografia de hoje, do Paquistão até o Marrocos, incluindo o sul da França, da Espanha e de Portugal, todo o norte da África e Oriente Médio. Legiões de cativos foram usados como servidores domésticos, trabalhadores na agricultura, soldados, funcionários burocráticos, eunucos, guardiões de harém ou ocupavam outras funções. A escravidão foi base da expansão do Islã. Ainda em 1960, ou seja, 9 anos antes da chegada do homem à Lua, um relatório apresentado pelo Lord Shackleton no Parlamento Britânico em Londres dizia que peregrinos muçulmanos da África vendiam escravos para pagar suas despesas e viagens para chegar a Meca, lá na Arábia Saudita. Os números do tráfico de escravos no território muçulmano na África são impressionantes. Cerca de 12 milhões de negros africanos foram capturados e exportados através do Saara, do Mar Vermelho e do Oceano Índico entre os séculos VII e o século XIX. Ou seja, o mesmo número de cativos embarcados para a América ao longo dos 350 anos. Só no século XIX, o número de cativos transportados para as rotas chegaria a 3,8 milhões. O Império Otomano sozinho comprava entre 16 e 18 mil homens e mulheres todos os anos até o final do século XIX. The Cambridge World History of Slavery, volume 3, página 3, capítulo 2, página 26. Não, volume 3, capítulo 3, páginas 51 e 52, e capítulo 2, página 26. A partir do século XVI, mercadores muçulmanos também venderam para a América outro 1 milhão de cativos, capturados e embarcados nas regiões da Senegâmbia e da Alta Guiné. Abre aspas. A escravidão já era fundamental para a ordem social, econômica e política em toda a região norte da África, na Etiópia e na costa do Oceano Índico por muitos séculos antes da chegada dos europeus, fecha aspas, afirmou o historiador Paul E. Lovejoy, abre aspas. O cativeiro era uma atividade organizada sancionada pela lei e pelos costumes, fecha aspas. No livro Transformation in Slavery, página 24 e 33, e também na página 94. Nas cidades de Argel, Cairo e Bagdá, distribuíam-se manuais para o perfeito mercador muçulmano de escravos. Entre outras providências, recomendava-se que, ao chegar aos locais de venda, os cativos fossem alimentados, tratados de eventuais doenças ou feridas e untados com óleo para ficarem lustrosos e com boa aparência. Assim,
estariam prontos para serem comercializados. Os compradores deveriam examinar-lhes a boca para verificar se tinham boa dentição. Depois, era preciso fazê-los mexer os braços, curvar-se, correr e saltar. Esse detalhado ritual de compra e venda de escravos, herdado dos muçulmanos, seria adotado quase na íntegra pelos capitães que fariam o tráfico negreiro entre a África e a América nos séculos seguintes. Existem diversos relatos a respeito do tráfico muçulmano de escravos na África, antes e depois da chegada dos europeus. Um deles, publicado em 1507 por Valentim Fernandes, tipógrafo alemão, residente em Lisboa, descreve a existência de 7 minas de ouro abastecida com mão de obra cativa pelos mercadores muçulmanos no chamado Sudão Ocidental, onde hoje são os países de Gana, Mali, Costa do Marfim, Gâmbia e Senegal. Essas jazidas eram exploradas e administradas por 7 diferentes soberanos. Cada um tinha a sua. A grande profundidade em que trabalhavam os escravos. Os reis providenciavam mulheres para que os escravos, todos eles homens, pudessem se reproduzir. As crianças ali nascidas eram rapidamente treinadas para o trabalho de mineração, que executariam durante todo o resto de suas vidas. O cronista muçulmano Ibn Battuta cruzou o Saara na metade do século XIV, com uma caravana que transportava 600 escravos na direção contrária, rumo ao Mediterrâneo. Segundo ele, a maioria dos cativos que seguia por essas rotas através do deserto era composta por eunucos e mulheres. Muitas delas seriam usadas como concubinas nos haréns, as demais empregadas nos serviços domésticos e agrícolas. Os eunucos, por sua vez, seriam designados para as funções administrativas, vigiar os haréns e servir como soldados e escrivães. Cerca de 400 anos mais tarde, o explorador escocês Mungo Park, que andou pela África na segunda metade do século XVIII, à procura das nascentes do rio Níger, relatou outra viagem que fez em companhia de mercadores de escravos pelo vale do rio Gâmbia, da região desértica de Bambara, atual Mali, até a costa do Atlântico. Seu texto descreve em detalhes a forma como 35 cativos dessa caravana eram transportados e vigiados ao longo da viagem. Eles seguem amarrados, a perna esquerda de um presa à perna direita de outro, pelo mesmo par de argolas. Essas argolas são ligadas em fileiras entre si por cordas, de modo que eles, porém, podem andar, embora muito lentamente. Além das argolas nos pés, cada grupo de 4 escravos é também atado por uma longa corda presa ao pescoço. À noite, mais um par de argolas é amarrado em seus pulsos e, às vezes, também uma pequena corrente de ferro é passada pelo pescoço. Essas fileiras de escravos eram comuns em toda a costa ocidental da África. Na região de Angola e do Congo, era chamada de libambo. Nas rotas transsaarianas, os escravos faziam longas viagens a pé, cerca de 1.500 quilômetros ou até mais. Os itinerários eram traçados de acordo com a existência de fontes de água e disponibilidade de camelos, animais altamente adaptados ao ambiente do deserto, capazes de ficar sem consumir líquidos por até 15 dias e ainda assim marchar 30 ou 45 quilômetros diariamente, levando uma carga de 120 a 150 quilos. Nos séculos 9 e 10, um escravo custava, nos mercados de Mengrabe, entre 30 e 60 dinares, uma quantia equivalente a 141
a 283 gramas de ouro, respectivamente. No Egito, uma jovem negra valia cerca de 40 dinares e um eunuco mais de 65. Nota do narrador. Eu vou fazer uma conversão para saber quanto daria em reais hoje. Claro, não faz muito sentido, né? Mas com o valor do ouro hoje. Hoje, né? 11 de janeiro de 2020, a grama do ouro é R$ 204. Como oscila, eu vou arredondar para R$ 200 a grama do ouro. Vamos lá. No mercado de Maghreb, no século IX, um escravo custava uma média de R$ 28.200, podendo chegar até R$ 56.600. Um eunuco poderia custar R$ 37.600. Não, uma jovem negra, né? Uma jovem negra custaria em média R$ 37.600. Já um eunuco custaria aproximadamente, R$ 37.600, podendo chegar até R$ 56.400. Não sei se ficou muito certa aí a conta, mas façam aí vocês. Fim da nota do narrador. Os relatos de todos os viajantes retratam duas facetas do tráfico muçulmano que até hoje causam curiosidade entre os leitores e estudiosos do assunto. As escravas, destinadas a harém, e eunucos, seus guardiões. Tema de inúmeros romances, filmes, peças de teatro e pintura, o harém era um local onde ficavam resguardadas da curiosidade pública as concubinas dos califas, sultões, marajás, sheiks e outros soberanos nobres do mundo islâmico. Na imaginação popular, seriam repartições de palácios repletos de mulheres lindíssimas e ansiosas para oferecer prazeres sexuais a seus senhores. Na realidade, não era bem assim. Os historiadores Clarence Smith e David Eltz desfazem um mito a respeito da vida sexual nesses locais. Ao contrário do que supõe a fantasia ocidental, os haréns, segundo eles, não eram sinônimo de orgia. Na realidade, funcionavam como um estoque de escravas para o serviço doméstico, sem direito à vida familiar ou sexual própria. Poucas mulheres chegavam a compartilhar a cama com chefes muçulmanos. The Cambridge World History of Slavery, capítulo 3, volume 3, capítulo 6. Os eunucos, por sua vez, eram homens privados da virilidade mediante a castração dos órgãos genitais ainda na adolescência. Devido à suposta falta de apetite sexual, geralmente eram designados para fazer a guarda dos haréns, embora também ocupassem funções chaves na estrutura dos impérios, como tesoureiros, ministros, conselheiros políticos e até comandantes militares. Representavam uma forma extrema de escravidão, antiquíssima, praticada na China, na Índia, na Pérsia, nos territórios muçulmanos e citada repetidas vezes na Bíblia e em outros textos antigos. No livro de Jeremias, no Antigo Testamento, o etíope Ebed-Meleque, eunuco, na corte do rei Zedequias, salva a vida do profeta, cujos inimigos haviam lançado numa cisterna para que definhasse até a morte. Como você pode ler em Jeremias 38, capítulo 38, versículo 7. Mais adiante, no livro dos Atos dos Apóstolos, o apóstolo Felipe converte e batiza um eunuco alto funcionário etíope, que retornara de uma peregrinação a Jerusalém, onde pode ser lido, né, no livro de Atos dos Apóstolos, né, capítulo 8, versículo 26 ao 39. Na China, na dinastia Ming, o número de eunucos era calculado em mais de 100 mil, 70% dos quais serviam ao Palácio Imperial. Entre 1501 e 1623, 7 grão-virizes do Império Turco eram eunucos.
Al-Muqtadir, califa de Bagdá, entre os anos 908 e 932 depois de Cristo, teriam em seu palácio 11.000 eunucos, dos quais 7.000 eram negros e os demais brancos. Como pode ser visto no livro África Negra, História e Civilizações, página 226. Elikia Mbolokolo. Abdulmisk Kafur, um eunuco negro, foi regente do Egito no século X depois de Cristo. Segundo Orlando Peterson, confiava-se aos eunucos altas funções de Estado devido à sua impossibilidade de se reproduzir. Como nunca teriam herdeiros que pudessem reivindicar o patrimônio ou status, era uma forma conveniente de manter a ordem social em vigor. A presença e os atributos de cada indivíduo se esgotavam no curso da sua própria vida, sem continuidade na forma de filhos, netos ou viúvas. Assim, estavam impedidos de criar um novo grupo social pela formação de laços de parentesco de qualquer espécie. Havia duas maneiras de castrar um homem para transformá-lo em eunuco: a amputação total do pênis, rente ao abdômen, ou a extirpação apenas dos testículos. Várias regiões do Mediterrâneo e do Oriente Médio tinham, abre aspas, centros de produção, fecha aspas, especializados nesse tipo de cirurgia. No Egito e na Etiópia, a castração de adolescentes era uma das atividades dos monastérios cristãos coptas. No mercado de escravos, eunucos eram muito mais valiosos que escravos comuns, entre outras razões porque o índice de mortalidade durante o procedimento cirúrgico era altíssimo. Cerca de 90% dos adolescentes castrados morriam mediante alguns dias depois da operação. Morriam imediatamente alguns dias depois da operação. Por essa razão, em 1715, um édito do Império Otomano proibiu a castração de jovens no Egito. A prática era definida como, abre aspas, desumana, fecha aspas, pelas condições precárias e os locais que se faziam as cirurgias, que eram verdadeiros açougues, segundo o texto. A decisão foi inútil. Testemunhos do começo do século XIX relatam que a segurança em Kaaba, o monumento sagrado do Islã em Meca, era feita por 40 eunucos vindos do Sudão. Entre a Idade Média e o início da expansão portuguesa no século XIV, o cativeiro e o tráfico de cativos afetaram indistintamente muçulmanos e cristãos. No século IX, o califa de Córdoba, atual Espanha, tinha um exército de aproximadamente 60.000 escravos capturados entre cristãos europeus. Escravos muçulmanos foram empregados na reconstrução da Catedral de Santiago de Compostela, também na Espanha, por volta de 1150, enquanto na mesma época, cativos cristãos ajudavam a erguer a mesquita de Kutubia, em Marrakech, atual Marrocos. Uma história exemplar desse período é do advogado viajante e cronista muçulmano Al-Hassan bin Mohammed Al-Wazan Al-Zaidi, conhecido como Leão, o africano. Nascido em Granada, região da Andaluzia, quando o sul da Espanha ainda estava sob os domínios dos mouros, mudou-se para Fez, no Marrocos, depois que a cidade foi reconquistada pelos cristãos em 1492. Ali estudou direito e se tornou embaixador do Sudão marroquino. Como diplomata, viajou pelo Oriente Médio
e pelas regiões da África situadas ao sul do deserto do Saara. Em 1519, no regresso de uma peregrinação à Meca, foi capturado como escravo por corsários cristãos no Mediterrâneo e enviados de presente para o Papa Leão X. Em Roma, converteu-se ao cristianismo, adotou o nome de Leão, o africano, e começou a escrever as memórias de suas viagens. Morreu em Tunis, atual capital da Tunísia, reconvertido ao Islã. Sua narrativa, redigida ainda no cativeiro, é um dos relatos mais detalhados que se tem da África nessa época. Segundo ele, o preço de um cavalo árabe no Império Bornu, no início do século XVI, seria equivalente ao valor que se pagaria por 15 a 20 escravos. Um cavalo árabe no Império Bornu, no início do século XVI, seria o equivalente ao valor que se pagaria por 15 a 20 escravos. Higgs Thomas, The Slave Trade, página 39 a 47.